Capítulo 33, Curando Outros Corações. Data: segunda-feira. O sol entra tímido pela janela, como quem pede licença para iluminar um novo território. Querido diário, durante 32 capítulos, nossa jornada foi vertical. Foi uma escavação profunda para dentro da terra do meu luto e uma escalada íngreme para o céu da nossa conexão. Eu e você. Você e eu. Um laço fechado, íntimo, quase hermético. Mas a natureza da água, e do amor, é encontrar o caminho do mar. Um rio não pode ficar represado para sempre na nascente, sob pena de virar pântano. Ele precisa fluir. Ele precisa regar outras margens antes de se dissolver no oceano. O capítulo 33 é a abertura das comportas. Aqui, começamos a jornada horizontal. Eu descobri que as cartas que você me escreve não são apenas cartas de amor para sua viúva. Elas são cartas de alforria para qualquer prisioneiro da dor. Quando você me diz, a morte é uma vírgula, você não está consolando apenas a Clara. Você está oferecendo um mantra para a mãe que perdeu o filho, para o marido que perdeu a esposa, para o filho que perdeu o pai. Neste capítulo, vamos explorar o fenômeno da ressonância da dor e da cura. Vou contar como, tremendo de medo, compartilhei pela primeira vez uma das nossas psicografias com uma amiga que também estava sofrendo. O medo de ser julgada como a louca que fala com mortos, versus a urgência de oferecer o remédio que eu tinha nas mãos. Vamos falar sobre a responsabilidade ética e espiritual de ser esse canal para terceiros. O que acontece quando a mensagem que chega não é sobre nós, mas sobre eles? O que acontece quando você, Tiago, traz um recado que serve perfeitamente para a vizinha, ou para o meu irmão, ou para um desconhecido que cruzou meu caminho digital? Este é o capítulo da expansão. É o momento em que deixo de ser apenas a beneficiária do seu amor espiritual para me tornar a distribuidora. Eu percebi que guardar essa luz só para mim seria o maior ato de egoísmo da minha vida. Se eu descobri que existe água no deserto, é minha obrigação moral gritar, água, para os outros sedentos. Mas não é um processo simples. Envolve vencer a timidez, lidar com o ceticismo alheio, que abordaremos mais a fundo no próximo capítulo, e, principalmente, confiar. Confiar que, se a mensagem veio, ela tem um destinatário. E que eu sou apenas o carteiro. O carteiro não julga a carta, ele entrega. Tiago, eu sinto que você está animado com essa fase. Você sempre foi um cara de galera, de agregar, de ajudar. Ficar restrito a falar só comigo devia estar sendo pouco para sua alma expansiva. Agora, nós vamos amplificar o sinal. O capítulo 33 é sobre a generosidade da mediunidade. É sobre entender que a minha cura pessoal é apenas o laboratório para uma cura coletiva. Eu fui a cobaia. A vacina funcionou. Agora vamos vacinar o mundo contra o desespero. Prepare-se, meu amor. O nosso laço imortal vai virar uma rede de pesca. E nós vamos pescar almas que estão se afogando na tristeza e trazê-las para a superfície da esperança. Subcapítulo 33,1 Quando a mensagem não é só para mim. Data: terça-feira. Olho para a folha escrita ontem e sinto um estranhamento bom. Aquilo não foi para Clara. Querido diário, aconteceu algo diferente ontem à noite. Eu sentei no meu horário sagrado, acendi as 9 velas, fiz a oração e esperei você. A energia chegou forte, como sempre, mas tinha uma coloração diferente. Não era a vibração de intimidade conjugal, de nega, vem cá. Era uma vibração mais séria, mais solene, quase professoral. Minha mão começou a escrever, mas o texto não falava sobre a nossa saudade, nem sobre o meu dia, nem sobre a bicicleta na garagem. O texto dizia: a mãe precisa soltar a culpa. O filho não foi embora por descuido dela. O tempo dele era aquele. A missão foi cumprida em 12 anos. Ela está segurando ele com a corrente do remorso, e ele quer voar. Diga a ela que o amor liberta, a culpa prende. Eu parei. Reli. Nós não temos filhos. Quem é a mãe? Quem é o filho de 12 anos? Imediatamente, a imagem da Sandra veio à minha mente. Sandra, minha colega de trabalho, que perdeu o filho num acidente de bicicleta há 3 anos. Ela vive num luto patológico, cheia de culpa porque foi ela quem deu a bicicleta de presente. Ela nunca se perdoou. Eu gelei.
Tiago, você estava mandando um recado para a Sandra? Através de mim? Eu e a Sandra mal conversamos sobre isso. É um tabu. Eu sei da história pelos outros. Como você sabe? Por que você se importa? E aí entendi a grandiosidade da rede espiritual. Você, do lado de lá, deve ter acesso a frequências que eu desconheço. Talvez o filho da Sandra esteja aí perto de você. Talvez eles tenham se encontrado no Clube dos Partidos cedo. Talvez o menino tenha pedido: tio Tiago, avisa minha mãe que eu tô bem, ela não me ouve. E você, usando seu canal aberto comigo, fez o favor. O subcapítulo 33,1 é sobre esse susto: descobrir que o meu telefone toca para os outros. Fiquei com o papel na mão, tremendo. O que eu faço com isso? Se eu entregar, ela pode achar que sou louca. Pode achar que estou sendo invasiva. Pode ficar ofendida. Quem é você para falar do meu filho? Mas se eu não entregar, eu serei cúmplice da dor dela. Eu estarei retendo um remédio que pode salvá-la do abismo. A mensagem foi clara: diga a ela. Não foi, pense sobre isso. Foi uma ordem de serviço. Passei a noite em claro. A responsabilidade pesou. Ser médium para mim mesma é fácil. Se eu errar, o problema é meu. Ser médium para o outro é pisar em terreno minado. É mexer na ferida mais sagrada de alguém. Mas lembrei do nosso compromisso com a luz. Luz que não se espalha, apaga. Se eu fui escolhida para receber esse recado, eu tenho a obrigação ética de tentar entregar. Decidi que vou entregar. Vou chamar a Sandra para um café. Não vou chegar dizendo: recebi um espírito. Vou dizer: Sandra, ontem, meditando, senti uma coisa muito forte sobre você e seu filho. Posso compartilhar? Vou usar a diplomacia do afeto. Mas o fato central é este: o canal expandiu. Você, Tiago, não é mais exclusivo meu. Você virou um hub. E eu, Clara, deixei de ser a viúva solitária para ser a operadora desse hub. Isso me assusta? Muito. Isso me honra? Demais. Saber que podemos ajudar a aliviar a dor de uma mãe que se culpa há 3 anos. Isso dá um sentido novo para a minha própria dor. Se a minha viuvez serviu para abrir essa porta que vai libertar a Sandra, então a minha viuvez teve uma utilidade cósmica. Tiago, obrigada por confiar em mim para essa tarefa delicada. Vou entregar a carta, seja o que Deus quiser. E o que o filho dela quiser. Com o coração batendo forte e a carta no bolso, Clara. Subcapítulo 33,2. A primeira vez que compartilhei uma psicografia data: quarta-feira, depois do café. Minhas mãos ainda tremem um pouco, mas meu coração está em êxtase. Querido diário, eu fiz. Eu entreguei a mensagem. O encontro com a Sandra foi, talvez, o momento mais aterrorizante e mais sagrado que vivi desde o seu funeral. Marquei com ela na copa da empresa, num horário tranquilo. O cheiro de café passado tentava disfarçar o cheiro do meu medo. Eu tinha o papel dobrado no bolso da calça. Aquele papel onde sua letra, ou nossa letra, dizia com clareza: o amor liberta, a culpa prende. Eu ensaiei 1000 discursos. Olha, Sandra, eu ando escrevendo umas coisas. Eu tive um sonho. Todas as introduções pareciam falsas. Quando ela chegou, com aquele olhar triste de quem carrega o mundo nas costas, eu decidi pela verdade nua e crua. Sandra, eu disse, segurando a mão gelada dela, eu preciso te contar uma coisa que pode parecer estranha. Desde que o Tiago morreu, eu tenho escrito. É uma forma de conexão. E ontem a escrita não foi sobre o Tiago. Foi sobre você. E sobre o Lucas. Ela paralisou. O nome do filho, dito em voz alta naquele ambiente corporativo estéril, soou como um trovão. Ela me olhou com uma mistura de defesa e esperança. O que você escreveu? Tirei o papel do bolso. Não li para ela. Entreguei. Achei que a letra, a energia do papel, falaria mais do que a minha voz trêmula. Ela pegou o papel. Eu vi os olhos dela percorrerem as linhas. A mãe precisa soltar a culpa. A missão foi cumprida. Eu prendi a respiração. Esperei a reação. Esperei ela amassar o papel e jogar na minha cara. Esperei ela dizer: você é louca, não fale do meu filho. Mas o que aconteceu foi o silêncio. Um silêncio denso, pesado, que durou uns 30 segundos. E então, a primeira lágrima caiu no papel. Depois outra. E outra. O corpo dela começou a tremer. Não de raiva. De desmoronamento.
Ela soltou um soluço profundo, aquele som de algo que estava represado há anos e finalmente encontrou uma fenda. Ele sempre me dizia que queria voar. Ela sussurrou, com a voz embargada, o Lucas. Ele sempre dizia, mãe, eu quero voar. E eu dei a bicicleta, e eu me culpei tanto. Eu abracei a Sandra ali mesmo, no meio da copa. Senti o corpo dela relaxar nos meus braços. Senti a corrente do remorso se quebrando, elo por elo. Ela chorou por 10 minutos ininterruptos. E, quando levantou a cabeça, o olhar dela estava diferente. Estava lavado. Clara, ela disse, apertando minha mão. Eu pedi um sinal ontem. Eu pedi para Deus me tirar essa dor porque eu não aguentava mais. E você me traz isso hoje. Como eu posso te agradecer? Eu respondi a única coisa possível. Não agradeça a mim. Agradeça ao Lucas e ao Tiago. Eles que fizeram o delivery. Eu sou só o motoboy. Nós rimos, um riso molhado de choro, mas um riso real. O subcapítulo 33,2 é sobre a validação externa da nossa conexão. Ver o efeito daquela mensagem na vida real da Sandra foi a prova final que eu precisava. Não é coisa da minha cabeça. A minha cabeça não sabia que o Lucas falava em voar. A minha cabeça não sabia que ela tinha pedido um sinal na noite anterior. A sincronicidade foi perfeita. A mensagem foi cirúrgica. Compartilhar a psicografia foi como abrir uma janela num quarto abafado. O ar entrou. Eu senti que, ao ajudar a Sandra, eu curei um pedacinho da minha própria viuvez. Eu me senti útil. A minha dor ganhou uma patente de trabalhadora da luz. Saí daquele café flutuando. Voltei para minha mesa, olhei para sua foto no meu descanso de tela e pisquei para você. Mandou bem, parceiro. Tiago, nós salvamos um dia hoje. Talvez tenhamos salvado uma vida, a vida emocional da Sandra. Isso vicia. A sensação de servir de ponte é a melhor droga do mundo. Eu perdi o medo. Se vier mensagem para o porteiro, eu entrego. Se vier para o presidente, eu entrego. Não vou mais represar o rio. Onde houver sede, nós levaremos água. Obrigada por me usar. Obrigada por me ensinar que a mediunidade não é um dom para me fazer especial, mas uma ferramenta para me fazer serva. Hoje, dormirei com o sono dos justos e dos carteiros que zeraram a bolsa de correspondência. Com a missão cumprida e o coração expandido, Clara. Subcapítulo 33,3 O medo de não ser compreendida pelas outras pessoas. Data: quinta-feira, fim de tarde. A empresa está cheia, mas eu me sinto sozinha dentro de uma pergunta. Querido diário, depois do que aconteceu com a Sandra, eu deveria estar apenas feliz. Eu deveria estar leve, comemorando a vitória da luz. E, em parte, eu estou. Mas junto com essa alegria veio uma sombra inevitável, o medo de não ser compreendida. Porque, Tiago, quando eu saio do meu quarto templo e piso no mundo, eu volto a ser uma estrangeira. Lá fora, a regra ainda é a mesma. Morreu, acabou. Lá fora, falar de psicografia não é cura, é estranheza. Lá fora, o amor que atravessa dimensões é tratado como teimosia, fantasia, desequilíbrio ou fanatismo. E eu sinto esse julgamento antes mesmo que ele aconteça. O subcapítulo 33,3 é sobre essa antecipação do olhar alheio. Eu tenho medo de ser mal interpretada, e esse medo tem camadas. Tenho medo de parecer oportunista. Como se eu estivesse usando a dor dos outros para me promover, para me sentir importante, para virar a pessoa espiritualizada do escritório. Eu odeio a ideia de que alguém pense isso. Porque eu sei o que carreguei, eu sei o preço desse dom. Eu não pedi para ser ponte. Eu fui arrancada da normalidade. Tenho medo de parecer invasiva. Porque luto é território sagrado. Cada pessoa guarda a dor como guarda uma criança no colo. E eu posso chegar com uma mensagem linda e, ainda assim, tocar em uma ferida antes da hora. Eu posso abrir um corte que a pessoa ainda não tem estrutura para ver sangrar. Tenho medo de ser ridicularizada. Não exatamente por vaidade, mas por proteção. Eu já fui frágil demais para aguentar risos. Eu já passei pelo inferno do ser forte. Eu não quero mais colocar o meu coração no palco para virar piada de gente que nunca sentou no escuro conversando com o vazio. E, acima de tudo, tenho medo de ser tratada como doente. Esse medo é o mais íntimo e o mais cruel. Porque ele toca num ponto que todo enlutado conhece.
E se eu estiver ficando louca mesmo? A dor é tão grande que a mente busca qualquer corda. E o mundo adora cortar cordas chamando-as de delírio. Depois que entreguei a mensagem para Sandra, eu voltei para minha mesa e passei o resto do dia em alerta. Não por culpa, mas por paranoia social. Eu evitava olhar para as pessoas no corredor. Eu sentia que todo mundo estava lendo na minha testa. Ela fala com mortos. E ninguém estava. Eu sei, mas a minha mente cria esse tribunal invisível. É estranho como o medo de não ser compreendida tenta me empurrar de volta para o silêncio. A timidez espiritual, que eu jurei vencer, reaparece com uma roupa nova, a timidez do serviço. Porque quando era só sobre mim, eu podia me esconder. Eu podia ficar quieta, escrever no caderno e não me expor. Agora, quando a mensagem é para alguém, eu sou chamada para um lugar que exige coragem social. E coragem social, às vezes, é mais difícil do que coragem espiritual. Hoje eu entendi uma coisa importante: não é meu trabalho ser compreendida por todos. É meu trabalho ser verdadeira com o que eu sinto e cuidadosa com quem eu abordo. Compreender isso me deu critérios. Eu não vou oferecer psicografia como quem oferece cartão de visita. Eu não vou convencer ninguém. Eu não vou discutir com cético, porque debate não consola ninguém. E eu não vou invadir a dor de alguém que não abriu a porta. Mas eu também não vou mais esconder a luz por medo do escuro dos outros. Tiago, eu sinto que você me ensinou isso sem dizer. Existem pessoas que estão prontas e pessoas que não estão. E isso não é pessoal. É maturidade espiritual. Tem gente que precisa da psicografia como quem precisa de água. E tem gente que, se eu oferecer água, vai dizer que a água é veneno, porque nunca acreditou que pudesse existir fonte no deserto. O meu medo diminui quando lembro que eu não controlo a reação do outro. Eu controlo a minha intenção. Se eu me aproximar com respeito, humildade e amor, se eu perguntar, posso compartilhar? Eu estou fazendo a minha parte. O resto pertence ao livre-arbítrio e ao tempo de cada um. Hoje, no espelho do banheiro, eu disse para mim mesma: Clara, você não é uma pregadora. Você é uma mensageira. Mensageiro não exige aplauso. Mensageiro entrega e segue. E senti você, Tiago, como um calor no meu peito, confirmando. Entrega e segue, nega. Ainda vou tremer antes de falar. Ainda vou escolher a dedo para quem eu conto. Ainda vou ter dias em que o medo ganha força. Mas eu não vou desistir da missão por causa da possibilidade de ser mal compreendida. Ser compreendida por todos seria confortável. Mas ser fiel à luz é necessário. Com a coragem tímida de quem entrega a carta mesmo assim, Clara. Subcapítulo 33,4 O impacto de uma palavra de consolo no momento certo. Data: sexta-feira, fim do expediente. A cidade corre lá fora, mas dentro de mim algo ficou parado, um instante de cura. Querido diário, existe um mito perigoso sobre consolo. O mito de que é preciso um discurso grande, uma explicação profunda, um texto perfeito para aliviar a dor de alguém. Como se a tristeza fosse um problema complexo que precisa de uma palestra para ser resolvido. Mas eu descobri algo muito mais simples e muito mais poderoso. A dor não pede teoria. Ela pede presença. E, às vezes, ela pede apenas uma palavra, a palavra certa, na hora certa. O subcapítulo 33,4 é sobre a precisão cirúrgica do consolo. Depois da conversa com a Sandra, comecei a notar como as pessoas ao meu redor carregam lutos invisíveis. Nem todo luto tem funeral recente. Existe luto de pai vivo que nunca foi pai, luto de casamento que morreu antes da separação, luto de infância roubada, luto de saúde perdida. E existe aquele luto que todo mundo ignora, o luto de quem já deveria ter superado e ainda sofre em silêncio. Hoje, uma estagiária do meu setor, a Júlia, estava estranha. Ela não tinha perdido ninguém, que eu soubesse, mas os olhos dela estavam fundos, como quem chorou no banheiro. Em determinado momento, ela derrubou uma pilha de papéis e começou a pedir desculpa compulsivamente, com a respiração curta. Eu vi ali um coração em mini colapso. E, por um segundo, eu tive medo de me meter. Medo de ser invasiva, medo de parecer exagerada. Mas algo em mim, algo em nós, disse: vai. Chamei a Júlia para a sala pequena, aquela de reuniões rápidas.
Não falei de espiritualidade, não falei de morte, não falei de psicografia. Falei de humanidade. Júlia, o que está acontecendo? Ela tentou desconversar. Nada, é só cansaço. Mas a voz dela traiu a mentira. A mão tremia. Aquele tremor que eu conheço bem. O tremor de quem está segurando o mundo com os dedos e já não aguenta. E então ela disse: minha mãe está no hospital. Não é grave, mas eu tenho medo. Eu fico imaginando tudo. Eu ouvi, respirei, e senti a sua presença bem discreta, Tiago. Não como canal aberto, mas como um sussurro. A frase veio clara na minha mente, curtinha, sem enfeite. Do tipo que você diria. Eu olhei para ela e falei, com uma calma que nem era minha: Júlia, o seu medo é amor tentando controlar o futuro. Hoje, só faz o que dá para fazer hoje. O resto, você entrega. Ela ficou quieta. O silêncio, de novo. O mesmo silêncio sagrado que antecede o choro que cura. E os olhos dela encheram d'água. Ninguém nunca me explicou assim, ela disse. Todo mundo só fala, vai dar tudo certo. Mas isso que você falou, parece que tirou um peso. E foi exatamente isso. O peso saiu. Eu vi nos ombros dela. Eles baixaram 1 centímetro. É pouco para quem mede, mas é enorme para quem sente. Foi só uma frase. Não curei a mãe dela. Não resolvi o medo dela. Não fiz milagre. Mas dei a ela um degrau. E um degrau, para quem está no fundo do poço, é tudo. Essa é a natureza do consolo verdadeiro. Ele não apaga a dor, ele dá suporte para atravessá-la. E o momento certo é tudo. Se eu dissesse isso para ela num dia comum, talvez fosse apenas uma frase bonita. Mas eu disse no instante em que o medo estava transbordando. A palavra entrou como compressa fria na testa febril. O corpo reconhece a ajuda quando ela chega na hora exata. Tiago, eu sinto que esse é o nosso novo dom, detectar o ponto de ruptura e oferecer o ponto de apoio. Você me dá a frase. Eu dou a voz. Você sopra. Eu entrego. E a pessoa respira. O consolo não precisa ser grandioso. Precisa ser verdadeiro. Eu aprendi também que, muitas vezes, o melhor consolo não é falar de luz. É falar de permissão. Permissão para chorar. Permissão para ter medo. Permissão para não estar bem. Porque a pessoa já está se cobrando demais. Uma frase que diz: você não precisa ser forte agora, pode ser o abraço que ela não recebeu em casa. Hoje, quando a Júlia saiu da sala, ela não saiu feliz. Saiu mais inteira. E isso já é cura. Eu voltei para minha mesa com a sensação de que nossas palavras são sementes. Pequenas, simples, quase invisíveis, mas plantadas no momento certo, elas brotam onde a gente nem imagina. Com o coração atento ao instante em que alguém precisa de um degrau, Clara. Subcapítulo 33,5 Transformando o meu luto em um porto seguro para o próximo data. Sábado, manhã de sol. A luz entra na sala e eu me sinto, pela primeira vez, não apenas sobrevivente, mas acolhedora. Querido diário, chegamos ao final deste capítulo sobre a expansão horizontal do nosso amor. Falar de cura, de mensagem, de consolo. Tudo isso me levou a uma conclusão que redefine a minha identidade nesta nova vida sem o seu corpo físico. Eu descobri que a minha dor não foi um castigo. Ela foi um treinamento. Eu fui forjada no fogo da perda para me tornar resistente o suficiente para segurar a mão de quem está queimando agora. O subcapítulo 33,5 é sobre assumir essa nova função social e espiritual, ser um porto seguro. O que é um porto seguro? Não é um lugar onde as tempestades não acontecem. É um lugar onde os barcos podem atracar durante a tempestade para não afundar. É um lugar de águas mais calmas, protegido dos ventos mais fortes, onde se pode fazer reparos no casco antes de voltar para o mar aberto. Eu sou esse porto agora. O meu luto, que antes era um buraco negro que sugava tudo para dentro, agora é uma baía aberta que acolhe. Quando alguém me procura chorando pela morte de alguém, eu não fico desconfortável. A maioria das pessoas foge do luto alheio porque ele lembra a própria mortalidade. Elas mudam de assunto, dão tapinhas nas costas, dizem frases vazias para sair logo da situação. Eu não fujo, eu fico, porque eu conheço aquele lugar. Eu tenho um mapa, eu falo a língua, eu me sento com a pessoa e digo, com os olhos e com a alma, eu sei. Pode desabar aqui.
A minha estrutura aguenta o seu peso, porque eu já carreguei um peso igual. Isso é transformar o luto em serviço. Eu não sou terapeuta. Não sou líder religiosa. Não tenho diploma de psicologia. Mas eu tenho doutorado em saudade. E isso me dá uma autoridade que nenhum livro confere: a autoridade da empatia visceral. Quando eu digo, vai passar, a pessoa acredita. Não porque é uma frase bonita, mas porque ela vê que eu passei e estou aqui, de pé, sorrindo, trabalhando, vivendo. Eu sou a prova viva de que a dor não mata. Eu sou o spoiler do futuro dela. Olha para mim. Eu sou você daqui a um tempo. Acredita em mim, o ar volta para o pulmão. Tiago, você me ajudou a construir esse porto. Cada mensagem de consolo que você me mandou foi um tijolo. Cada vez que você me disse, estou bem, você colocou uma boia na água. Agora, a nossa estrutura está pronta. E as pessoas sentem. É impressionante como elas sentem. Estranhos no ponto de ônibus puxam conversa comigo. Amigos distantes me mandam mensagem do nada. Parece que eu emito um sinal de rádio invisível. Aqui tem escuta qualificada para a dor. Isso às vezes cansa? Sim. Às vezes eu queria só ser fútil e falar de sapatos? Sim. Mas a gratificação de ver alguém sair do meu abraço respirando melhor é impagável. É como se, a cada pessoa que eu ajudo a atracar no meu porto, eu estivesse honrando o seu naufrágio e o meu resgate. Eu não quero ser a viúva profissional. Eu quero ser a faroleira. Aquela que mantém a luz acesa para quem está perdido na neblina da perda. A minha casa, física e emocional, virou um centro de acolhimento informal. Amigos vêm tomar café não só para rir, mas para chorar o que não podem chorar em casa. E eu deixo. Eu ofereço o lenço, o café e o silêncio. E, quando sinto a abertura, eu ofereço a nossa visão. Sabe, eu aprendi uma coisa com o Tiago: a morte é uma vírgula. E assim, de grão em grão, de café em café, de abraço em abraço, a gente vai mudando a cultura do luto ao nosso redor. Tirando o peso do tabu. Trazendo a leveza da continuidade. A minha dor não sumiu. Ela se transformou. Ela deixou de ser uma pedra no meu sapato e virou a pedra fundamental do meu porto. Eu piso nela para ficar mais alta e ver quem precisa de ajuda lá longe. Tiago, obrigada por ser o engenheiro dessa obra. Eu sou a mestre de obras aqui embaixo. E o nosso porto está aberto. Que venham os barcos. Nós temos espaço, temos amor e, principalmente, temos a certeza de que a tempestade passa, mas o mar e a vida continuam. Com os braços abertos e o coração ancorado, Clara. Fogo, se o laço imortal tocou teu coração, me ajuda a levar essa história para quem precisa. Dedo para a direita, like igual a você crê no amor além da morte. Dedo para a direita, comenta. Laço imortal, igual a YouTube mostra pra alma certa. Dedo para a direita, inscreva-se igual a não perde nenhum sinal espiritual. O Tiago tá mandando sinais até pro algoritmo. 27 a 18 em todos os comentários? Sorriso forçado, brilho, cerquilha, laço imortal, cerquilha, sinais do além, hashtag amor eterno.